Olá pessoal do canal Ministério Cristão Apologético, eu sou o Kaique, tenho 13 anos e eu vou gravar para vocês um vídeo a respeito do tema aborto. Eu vou apresentar para vocês 5 argumentos meus contra o aborto e contra a legalização e a descriminalização dele. O primeiro argumento é: Deus se relaciona conosco antes mesmo da nossa concepção. Então, eu separei 5 textos bíblicos aqui para basear esse primeiro argumento. O primeiro texto é Jeremias, capítulo 1, versículos 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. O segundo é Jó 31, 15. Aquele que me formou no ventre de minha mãe, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? O terceiro texto é Salmo 139, 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. O penúltimo texto é Lucas 1, 15 e 16, que diz: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E o quinto e último texto é Efésios 1, 4 e 5, que diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então, a conclusão desse primeiro argumento é que um cristão não deve ser a favor do aborto, já que, como nós vimos aqui nesse primeiro argumento, que é Deus quem nos forma, quem nos cria no útero, como nós podemos interromper a criação do nosso Deus? E como podemos permitir que seja feita uma lei no nosso país que permita que outras pessoas interrompam a criação de Deus? Então, a conclusão desse primeiro argumento é: um cristão não deve ser a favor do aborto. O segundo argumento é uma vida e é uma vida humana. Fala a respeito do feto. Então, o que é a vida para que eu possa dizer que o feto que está em desenvolvimento, ele está vivo, ele é um ser vivo? A vida, de acordo com a ciência, é um conjunto de 7 qualidades que são comuns a todos os seres vivos, que é o metabolismo, o crescimento, a reprodução, o material genético, a automontagem, a reação a estímulos e possuir uma ou mais células. Então, todas essas qualidades estão presentes no feto desde sua primeira célula. Outra questão muito discutida é onde começa a vida, né? Muitas pessoas dizem que é a partir do 3º mês, mas as próprias células reprodutivas do homem e da mulher já estão vivas. Os pais apenas passam a vida para aquele ser, para o filho deles que está sendo formado. A vida, então, é passada, ela não surge em algum momento específico do desenvolvimento. O feto simplesmente passa a viver. Ele já é vivo desde sua primeira célula, onde as células reprodutoras do homem e da mulher se unem, que já estão vivas, se unem e já formam sua primeira célula, que já tem todas as qualidades de um ser vivo. A segunda parte do argumento diz que é uma vida humana. E eu digo isso porque, além do feto possuir genética humana, ele é descendente de humanos e ele se tornará um humano completamente formado. Então, ele é, sim, um ser vivo humano. Uma pessoa, por exemplo, que nasce sem um membro, ela não deixa de ser considerada humana por causa disso, por causa de uma má formação do seu corpo. Porque não é a formação que caracteriza a humanidade de nós humanos. Então, se com esse primeiro argumento a gente vê que o feto ele é vivo, né, ele possui todas as qualidades de um ser vivo, então interromper a gravidez é um assassinato, é matar o feto. Então, qual é o preço da vida, qual é o preço de uma vida, para que nós tenhamos alguma justificativa para o aborto, que é um assassinato? Então, o que pode justificar um assassinato, justificar um aborto? Então, a conclusão
desse segundo argumento é que um aborto é assassinato. Sendo um assassinato, não há nada que possa justificá-lo. O terceiro argumento é a legalização do aborto vai contra nossa legislação. E quando eu digo isso, eu não falo a respeito da lei que criminaliza o aborto, já que é contra essa que as pessoas estão lutando. Eu falo sobre outras 3 leis que estão presentes na nossa Constituição, na nossa legislação brasileira, que não fazem sentido. Elas não podem coexistir com uma lei que permita uma pessoa abortar o seu filho. A primeira dessas 3 leis é o artigo 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é: todos os seres humanos têm direito à vida. A segunda lei é o artigo 121 da Lei 2.848, que criminaliza o homicídio doloso com uma pena de 6 a 20 anos. A última lei aqui é a Lei 9.605, o artigo 3, onde uma pessoa que mate alguma espécie rara pode ser punida com uma pena de até mais de 1 ano. Então, a conclusão desse segundo argumento é que a legalização do aborto é uma contradição na nossa Constituição, já que temos todas essas leis, por exemplo, essa última, que defende ovos de tartaruga com uma pena maior, até maior de 1 ano, por que nós não defendemos a vida humana? E se o artigo 3 da Declaração Universal de Direitos Humanos diz que os seres humanos têm direito à vida, por que o feto que é humano não tem esse direito? O artigo 121 da Lei 2.848 criminaliza o homicídio. Então, como nós podemos permitir que alguém mate um bebê? Então, essa é a conclusão do terceiro argumento. O aborto é uma contradição. O quarto argumento é: quem tem relações sexuais se sujeita a ter um filho, já que a relação sexual está ligada diretamente com a nossa reprodução, com a reprodução de todos os seres vivos. Os métodos contraceptivos também não são 100% eficazes para evitar a gravidez. E nem por isso vamos matar as crianças que nascem quando esses métodos falham. Então, a conclusão desse quarto argumento é que os filhos indesejados que as pessoas desejam abortar, eles não são completamente indesejados, já que as pessoas têm relações sexuais e elas estão se sujeitando a ter um filho. Elas não foram obrigadas a ter um filho sem ser nenhuma consequência das ações delas. O quinto e último argumento é: o aborto faz mal à mulher. Os métodos abortivos, além de torturar o bebê, eles causam muitos danos ao corpo da mãe que faz esse aborto. O método de sucção, por exemplo, que é muito usado nos Estados Unidos, que ele esquarteja o bebê puxando ele com uma força 10 vezes maior que um aspirador de pó comum, ele pode lacerar ou perfurar o útero, ele pode causar hemorragias, danos à bexiga, intestinos ou a vasos sanguíneos próximos, pode até, em casos raros, causar a morte materna e também pode prejudicar as próximas gestações da mulher, causando nascimento prematuro ou até mesmo a perda do bebê. Então, a conclusão desse quinto argumento é que o aborto falha em tentar ajudar a mulher. Essa tentativa de fazer a vontade da mulher que não quer ou não pode ter o filho acaba por prejudicar a própria mulher, prejudicar o próprio corpo, machucar o corpo da mulher. Então não faz o menor sentido queremos legalizar o aborto para ajudar as mulheres. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido informativo ou que possa ter te ajudado de alguma outra forma.